Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma ministração da palavra do Senhor. Todos vocês que têm acompanhado, que estão junto conosco, acompanhando esses cultos que temos feito através desta ferramenta que o Senhor tem proporcionado. Eu quero mais uma vez agradecer a toda a igreja, a todos vocês, por tudo que o Senhor tem feito através da sua vida, tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado. Sou grato porque vocês têm nos ajudado, têm colaborado, estamos podendo atender algumas vidas, distribuímos já muitas cestas e estamos atendendo, e como igreja continuaremos a atender. Ainda tem muita coisa para ser feita, mas lembrando também, estamos praticamente todas as manhãs com a igreja aqui aberta, sempre haverá alguém aqui. Se você precisar de algo, necessitar, venha até aqui e esteja procurando quem está à disposição. Se precisar trazer também alguma doação, as portas da igreja sempre estão abertas na parte da manhã. Amém? Pegue aí a sua Bíblia então, vamos estar ministrando a palavra do Senhor, tomando posse de mais uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu queria que você aquietasse na sua casa, todos vocês, cada família, cada um, nesse momento. Incline sua cabeça. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos juntos desta maneira, porém, o Senhor é Deus vivo, que está em todos os lugares. Para o Senhor não há barreira física, para o Senhor não há nada que possa impedir o teu agir. Somos templos vivos do teu Espírito Santo. E vem falar conosco mais uma vez. Reunimos-nos, Senhor, para cultuar ao Senhor e receber do Senhor a tua palavra, aquilo que o Senhor tem. Cremos, ó Deus, que dentro em breve poderemos sim estarmos juntos como igreja, congregando e continuar a receber daquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, dando início a esse nosso culto, a essa ministração da palavra, abra comigo, livro de Hebreus, capítulo 2. Quero aguardar todos vocês. Isso, vai pegando aí a sua Bíblia. As crianças agora quietinhas, depois tem a ministração da palavra para elas. Hebreus capítulo 2. Achou aí? Portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém? Até aqui. Então eu quero estar ministrando e tomando posse desta palavra. Todos nós venhamos a nos alimentar daquilo que Deus tem para as nossas vidas em cima dessa palavra. Aqui o escritor aos Hebreus, ele faz uma comparação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele faz aqui uma comparação e ele fala de algo muito importante para nós hoje. E olha só que interessante, no versículo 2 diz o seguinte: pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme. Então aqui ele está falando do Antigo Testamento. Vocês sabem, nós estudamos na escola bíblica, anjo não é necessariamente um anjo, somente espírito que atende ao Senhor. Mas a palavra anjo quer dizer mensageiro. Pode ser um anjo realmente do Senhor ou profetas de Deus. E aqui ele está falando, o escritor aos Hebreus, que aquelas palavras ditas pelos profetas, pelos anjos, as palavras faladas na antiga aliança, permaneceu firme. E quando houve violação da palavra, recebeu a justa retribuição. Quando falhamos naquilo que Deus tem para nós, pode ter certeza, receberemos a justa retribuição. Deus é bom, Deus é maravilhoso, porém, Ele é sempre justo, e nós precisamos ficar atentos. Agora, continuando aqui, versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Aqui ele já remete agora, então ele começa, o escritor aos Hebreus,
mostrando e falando da antiga aliança, dita pelos profetas, homens, anjos, etc. Uma palavra que foi realmente permaneceu firme. Agora ele vira o foco. Agora o foco dele não é mais a antiga aliança, e sim a nova aliança. Como que você sabe disso, pastor? Olha só, continuando aqui. A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, quem é Senhor? Jesus Cristo. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então agora nós viramos a boa nova, a salvação, dita e iniciada para nós a partir da vinda do Senhor Jesus. Antes, através de mensageiros de Deus na antiga aliança, e permaneceu firme. Imagina agora que nós estamos debaixo da palavra que iniciou a ser ministrada pelo próprio Senhor Jesus, Deus feito homem no nosso meio. E tudo remete a algo especial, salvação. Mas tem um ponto aqui que eu quero estar meditando com vocês. Negligenciar. Olha só, o autor, nesse trecho que nós lemos, usou até de redundância na questão do negligenciar. No primeiro versículo, ele começa já falando: portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Olha, não podemos nos desviar delas. Então, a questão de negligenciar, como está aqui no verso 3. Negligenciar. Negligenciar vem do grego ameleu, que quer dizer não importar-se com. Não importar-se com. E é uma derivação da palavra grega meleu. Obviamente, importar-se com. Então, esta palavra negligenciar é não importar-se com. Com o quê? Com a palavra do Senhor. Com aquilo que Ele deixou. Que nós conhecemos como lei, mandamentos, ordenanças. Então não podemos negligenciar. Porque senão estaremos colocando em risco. Colocando em risco o quê? Versículo 3, na parte A. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Presta atenção, eu digo sempre aqui, eu amo os detalhes da palavra. Presta atenção nesse detalhe. Quando nós não podemos negligenciar a palavra do Senhor, porque senão estaremos colocando em risco tão grande salvação. Observe aqui que há um algo a mais. Observe aqui, grande salvação. Nós sabemos e cremos na salvação, que é favor imerecido, é graça. Em Efésios 2:8, nós vemos claramente que a salvação vem pela graça divina. Não que venha a ser por meio de méritos humanos, nada disso. É pela fé e a fé em Jesus Cristo. A graça divina. Essa é a salvação. Porém, existe aqui algo a mais. Aqui o escritor aos Hebreus está falando para aqueles que conheciam, os hebreus conheciam a antiga aliança, e agora eles conheceram a nova aliança, a salvação, Jesus Cristo como Messias, assim como nós. E aqui ele faz essa observação: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Tão grande salvação. Eu quero dizer o seguinte: a salvação, ela é um dom de Deus, é gratuito, é para as nossas vidas, não por merecimento, como eu já falei aqui. Mas há uma mediação aí, algo importante, para entendermos a grande salvação. Quando fala de grande salvação, está falando da eternidade. Está falando de algo a mais. Grande salvação. A salvação vem para todo aquele que crê em Jesus, é dom de Deus, gratuito, e junto com isso está implícito o seguinte: o perdão de Deus, a justificação e a santificação. Presta atenção nesses 3 pontos. O perdão de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o perdão dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas faltas. Pois Ele morreu em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida
e vida em abundância. Então nós temos que crer nisso. Se você ainda duvida do perdão dos teus pecados, é o momento, é a hora de entender esse princípio e tomar posse para a sua vida. O Senhor nos perdoa. Perdoa de todos os erros, de todos os pecados. Todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Então, o perdão de Deus está inerente no nosso processo de salvação. É ali a hora que nós aceitamos. Todas as coisas são lançadas no mar do esquecimento. Preste atenção. O Senhor perdoa e esquece. E esse ponto é muito importante. O segundo é a justificação. Existe algo que precisamos entender. Quando nós temos, vamos pegar um exemplo na nossa lei. Quando nós temos uma dívida, quando nós temos um problema com a justiça, por exemplo, você precisa pagar aquilo que é necessário pela lei para que a justiça opere. E depois você tem ali a justificação. Por exemplo, vamos entender esse princípio num exemplo prático na nossa vida. Uma pessoa que cometeu um determinado crime, e ela foi condenada a 3 anos de prisão, por exemplo. Então, ela vai, confessa que fez, que cometeu, diante de um julgamento, e aí vem aquilo que é preciso, pagar pela sua pena, a pena que ela tem. Isso nós não precisamos fazer, porque Jesus já faz por nós. E a hora que ele termina de pagar isso aí, ele é justificado. Então, se você olhar o nome dele nos tribunais, nas coisas, já não tem dívida alguma. Ele cumpriu com a pena. Então, ele está justificado diante da sociedade. E o que Jesus fez por nós é isso. E o interessante é que não precisamos nós pagar a pena devido aos nossos erros, às nossas faltas e os nossos pecados. Ele já fez por nós e nós fomos e nos tornamos justos diante do Senhor. E essa pessoa, voltando ao exemplo, que cumpriu a pena, mesmo que às vezes a sociedade, alguns ainda olhem para ele com discriminação ou algo assim, essa é aquela pessoa que estava preso, isso, aquilo, porém, se ele cumpriu, ele é como qualquer outro que nunca tinha cometido delito algum. Se ele cumpriu a pena que lhe foi estipulada. Então o Senhor, ele perdoa os nossos pecados, ele nos justifica, porque ele pagou o preço que seria nosso, beleza. Porém vem agora uma outra coisa, que é santificação. E esse processo é nosso. Esse ponto é nosso. O perdão, a justificação, é o Senhor quem faz. Agora, o processo de transformação moral, esse cabe a nós. E esse ponto é importante diante daquilo que nós estamos vivendo. Abra comigo, continue aí com a sua Bíblia. Agora vamos na primeira carta de João, eu quero estar pegando aqui, para que a gente possa entender. Porque não podemos negligenciar a grande salvação, a eternidade. Nós temos que olhar lá na frente. Então, nós recebemos a salvação. Sim, ótimo, maravilha, pelo perdão de Deus e pela justificação das nossas vidas, nós somos justos diante do Senhor. Porém, tem um processo, tem um caminhar. E na primeira carta de João, capítulo 3, pega aí comigo, achou aí? 1 João, capítulo 3. A partir do verso 3. E todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Preste atenção. Purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Verso 4. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E esse ponto é muito importante para nós. Pelo fato de sermos justificados, não quer dizer que eu estou agora livre com relação às leis e às normas. Com a relação àquilo que Deus tem, os mandamentos e as ordens de Deus para nós. Todo aquele que transgride a lei
e comete pecado. Continuando aqui, versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu e não o conhece. O ponto aqui. E esse ponto é o ponto principal, assim como foi salientado aos hebreus, aqui João também escrevendo à igreja, a todos nós. Aquele que vive pecando, ele não conhece, ele não tem um relacionamento com o Senhor Deus e Pai. Nós precisamos entender o princípio de Deus. O pecado é pecado, as coisas não mudaram. E o que o Senhor aguarda de nós, nesses dias que antecedem a sua vinda, estamos próximo à vinda do Senhor Jesus, não sabemos quando, que dia, que hora, porém as coisas estão acontecendo como eu tenho repetido aqui. E o que o Senhor espera de nós hoje é arrependimento. O que o Senhor aguarda de nós é arrependimento dos nossos pecados, das nossas faltas, das nossas transgressões. É isso que Ele aguarda de nós. O Senhor não está precisando agora que levante a mão e determine isso ou determine aquilo. O Senhor não precisa agora que esteja declarando, tomando posse de mais isso ou mais aquilo. Ele aguarda e espera um coração quebrantado. Ele aguarda e espera que possamos continuar olhando para a grande salvação, que é a eternidade. A salvação é um processo infinito, pois começa quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Tem esse processo agora que depende do meu posicionamento, e o Espírito Santo de Deus nos capacita a vencer o pecado. Como nós vemos no livro de Romanos, a lei é santa. Então o que o Senhor está falando conosco, e Ele aguarda de nós, não é falar assim: estou salvo, a graça me basta e não estou mais debaixo da lei. Isso aí é um erro doutrinário, pois a lei sempre existiu e sempre existirá. O próprio Senhor Jesus falou e deixou muito bem claro: eu não vim para anular a lei, eu vim para fazê-la cumprir. Nós não estamos mais debaixo da consequência da lei se andamos conforme os princípios do Senhor. Continuando aqui, olha mais um detalhe, em 1 João, um pouquinho mais à frente, no próprio capítulo 3, versículo 9: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Amém? Se você é nascido de Deus, se nós somos nascidos de Deus, nós não podemos viver na prática do pecado. E o que o Senhor aguarda e espera de nós como igreja, nesses últimos dias, é o arrependimento. Chega, não há mais tempo, não há mais como ficarmos disfarçando, ficarmos aí achando que está tudo bonitinho. Porque eu tenho pecado, eu tenho falhado, eu tenho cometido tudo aquilo que o Senhor coloca como erro, e porém acho que estou bem com Deus. Ele é longânimo, Ele aguarda, Ele espera, e o tempo de Deus está chegando. Assim como na sua primeira vinda, veio João, e o João, ele ministrou, ele pregou, ele falou, basicamente, a respeito do arrependimento. Ele nunca desviou da palavra arrependimento. Ele não teve medo, não teve receio de chegar ao rei, ao imperador e falar: você está cometendo pecado, você casou com a mulher do seu irmão, e isso é pecado diante de Deus. E as regras e as normas não mudaram. Assim como através de João, hoje o Senhor aguarda pela sua palavra
que nós venhamos a nos arrepender e a clamar: Maranata, vem Senhor Jesus. Senão não conseguiremos nem falar: vem Senhor. Como que eu vou falar vem Senhor Jesus se eu estou todo atrapalhado, com a minha vida toda descontrolada? Porém, uma coisa eu quero te dizer: quando nós confiamos no Senhor, cremos que Ele realmente age nas nossas vidas e nos salva, nos liberta, nos perdoa, nos tornamos templos vivos do Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita em nós nos auxilia, nos ajuda, através da lei, através da palavra, a entender os erros e os pecados e as faltas, e nos capacita a pedir perdão. E o que o Senhor aguarda de nós é isso. Como eu posso negligenciar a grande salvação? Deixando de dar atenção à palavra do Senhor, deixando o pecado dominar a minha vida, as transgressões, as coisas não mudaram, a lei continua. Nós precisamos entender que Ele pagou o preço, porém, Ele coloca sobre nossa responsabilidade a santificação, a transformação moral, diante dos homens e diante do próprio Deus. Às vezes posso esconder dos homens os meus erros e as minhas faltas, mas jamais escondo do Senhor as minhas transgressões. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então que possamos entender esse princípio e essa palavra, e vamos clamar a misericórdia do Senhor. Eu creio que dentro em breve estaremos aqui reunidos todos. Hoje a igreja está vazia, estou aqui ministrando para cadeiras vazias, mas você está recebendo na sua casa, no seu coração, a palavra viva. E eu creio que dentro em breve estaremos juntos. E o Senhor aguarda, e eu oro por isso, para que quando voltarmos a estar aqui, venhamos de uma maneira diferente, curados pelo Espírito de Deus, na misericórdia, no perdão, na reconciliação com o Senhor. Toda palavra é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma faca de 2 gumes. A ponto, assim como uma faca separa juntas e medulas, possa separar aquilo que vem da alma e do espírito. Nós não queremos viver somente de emoções. Nós queremos deixar o Espírito de Deus, que nos escolheu por habitação, falar ao meu espírito, e assim, dessa maneira, eu possa resistir ao diabo, resistir e ele fugirá de vós, porque a transgressão da lei é pecado, transgressão da palavra do Senhor é pecado, é falta. Quantas vezes tínhamos que implorar para as pessoas e ainda nos tratavam até mal, quando nós falávamos: por que você não veio ao culto? Por que você não veio participar do culto? Ai, pastor, uns já falavam que eu não quero, outros com desculpa, porque eu não tenho tempo. Ai, porque eu tive que fazer isso. Pastor, você não acredita, mas bem na hora que eu estava saindo, chegou visita. Quem é maior, a visita ou Deus? E uma das ordens que o Senhor deu: não deixe de congregar, principalmente quando estiver chegando aquele dia. Que dia é esse? A vinda do Senhor. E eu estou pegando alguns pontos aqui. Tantas coisas, falar mal, a língua nos leva a pecar muito. Falar do irmão, falar da liderança, falar de pastores, falar desse ou falar daquele. Enfim, chegou o momento de colocarmos a mão na consciência e entendermos que Ele aguarda que continuemos firme. Porque assim como na antiga aliança, a palavra falada pelos mensageiros de Deus sempre permaneceu firme, quanto mais agora
que começou pelo próprio Senhor Jesus, e a palavra viva continua e sempre vai continuar firme. Negligenciar, não importar-se com o que está sendo dito, é perder a grande salvação, a eternidade com Deus. A eternidade é algo irremediável para qualquer um de nós. Para aqueles que creem, a eternidade é com o Senhor. Para aqueles que entendem esse princípio e se arrependem de todo o coração, a eternidade é com o Senhor. Para aqueles que não creem, a eternidade é no inferno. Ai, pastor, o inferno existe. Porém, não vamos perder a grande salvação, a eternidade. Mais uma vez, o Senhor nos leva a meditar e a pedir que venhamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados e das nossas faltas. Para que, a hora que soar a trombeta, a hora que vier a voz, eis o noivo, possamos estar preparados. Como eu disse domingo passado, com as nossas lâmpadas cheias do óleo da unção. E não haverá tempo para conserto nesse momento. O tempo de conserto é agora. O tempo de reconciliarmos com Deus é agora. Se esteja pensando nisso, abra o seu coração, para que quando pudermos estar juntos aqui, venhamos celebrar com muita alegria tudo aquilo que o Senhor fez por nós, pela sua palavra nos ensinou e nos garante. Não mudará uma vírgula daquilo que foi dito. Que o Senhor te abençoe grandemente. Eu quero declarar a bênção do Senhor agora sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor venha com sua face misericordiosa sobre cada um de vós e te dê a paz, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Teremos aí essa semana as reuniões com os ministérios. Fiquem sempre atentos, em nome de Jesus. Até mais.